João, capítulo de número 7. Nós vamos ler desde o versículo de número 1 até o versículo de número 5. João, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Quem está feliz com Deus, diga amém. Amém. Diz aí para o seu vizinho, que bom que você veio. Pergunte o nome dele, o nome dela. Como é o seu nome? Qual é a sua graça? Olha que texto lindo. E olha o que a gente vai aprender hoje, tá? E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Diga amém. Diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados. Eu comecei a estudar hoje muito cedo, para ministrar para os irmãos nesta noite, e o assunto que eu vou falar não é muito convencional, mas é muito importante e muito oportuno. Eu não vou conseguir concluir todo o conteúdo que o Espírito Santo me permitiu desenvolver sobre esse assunto hoje. Então, na próxima terça-feira eu falo um pouquinho mais, tá? Mas eu quero falar hoje à noite sobre: tire a sua vida da vitrine. Tire a sua vida da vitrine. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diz para ele assim: tire a sua vida da vitrine. Eu vou lhe explicar. Você está bem? Eu vou lhe explicar o assunto. Foi feita uma campanha na Alemanha, na televisão alemã. Na campanha aparece uma família sentada à mesa, e de vez em quando um chama a atenção para uma coisa e o outro vai lá embaixo da mesa e pega o celular, escreve rapidinho e depois coloca o celular debaixo da mesa. O propósito da campanha foi estimular as famílias a não levarem o celular para a mesa, porque se chegou à conclusão que nem na mesa as famílias se comunicam mais. Sentam à mesa com o celular do lado do prato, faz parte da mesa posta. A gente não consegue se livrar dele nem na hora do almoço, nem na hora do jantar. Na França, em Paris, alguns restaurantes começaram uma campanha oferecendo desconto para o cliente que deixar o celular na entrada do restaurante. Estes restaurantes disponibilizaram guarda-volumes. O cliente que deixar o celular no guarda-volume e não utilizá-lo enquanto estiver dentro do estabelecimento, tem um desconto expressivo.
um estímulo para que as pessoas consigam, na mesa, perceberem umas às outras. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e proprietário dos nossos dados, afinal de contas ele é dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, e eu vou lhe mostrar daqui a pouco que ele tem o controle desses dados. Mas ele fez há não muito tempo uma crítica à maneira como nós brasileiros estávamos ou estamos usando a internet de maneira desenfreada e muitas vezes para o mal, para prejudicar alguém. Patrick Modiano é um famoso escritor francês e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2014. Num dos seus discursos, Modiano disse: as redes sociais reduzem parte da intimidade, as redes sociais reduzem parte da intimidade e do segredo que até pouco tempo atrás era o nosso bem maior, que dava profundidade às pessoas. Na sua crítica ao uso desenfreado das redes sociais, Modiano menciona que ninguém tem segredo mais. Nas suas palavras, ninguém mais tem vida própria. Está tudo exposto. Estamos nus. Ninguém respeita mais ninguém. É um apelo tão exacerbado que vale tudo. O avanço da tecnologia nos permitiu o acesso à informação. Mas não confunda informação com conhecimento. Informação não é conhecimento. E as pessoas veem na rede social e já tem como factual, como verdade. E é interessante que pesquisas mostram que uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informação do que o imperador de Roma no período do auge do Império Romano. Não há controle, não há filtro, não há limite. Antigamente, para se fazer uma filmagem, se precisava de um caminhão de equipamentos. Eram toneladas de equipamentos para captar uma produção. Hoje a câmera está na ponta de uma caneta esferográfica, está num celular, pode estar numa microcâmera no botão da camisa. Cada celular se transformou num canal. Cada pessoa virou um repórter. De vez em quando a gente assiste cenas bizarras, irresponsáveis até. Não faz muito tempo, pessoas que estavam fazendo autópsia do corpo de um famoso que morrera num trágico acidente, filmaram a autópsia e transmitiram nas redes sociais em tempo real, para a revolta de muitos e, pasme, para a curtição de outros. Não há gosto, não há bom gosto. O que importa é ser visto, é ganhar seguidores,
ser curtido. Tinha gente entrando em depressão quando via que as suas postagens tinham poucas curtições ou curtidas, ficando mal. O pregador me ligou uma certa feita para dizer que ele estava em depressão, porque as postagens dele, antigamente aparecia, né, quantas curtidas teve, hoje só aparece para o dono do perfil, mas antigamente aparecia para todo mundo. Quando ele comparou as curtidas das postagens dele com a de outros pregadores, ele começou a entrar em depressão, se sentindo menos importante, se sentindo menos interessante. É assim, não há limites para o ridículo. Não se sabe exatamente onde vamos parar. É óbvio, tem algumas vantagens. Alguém já disse que as redes sociais quebraram o império da comunicação. Hoje ninguém tem mais o poder da verdade. Ninguém manipula, centraliza a comunicação. As pessoas têm o poder de resposta imediata. Ninguém mais é dono da notícia. Repito, todos viraram repórteres. Todos têm um canal na mão. O que importa é noticiar, não importa se a notícia é boa ou ruim, se ela é verdadeira ou mentirosa, se ela vai destruir uma família, ou uma instituição, ou uma empresa, ou uma organização. O que vale é, tudo que eu recebo eu repasso. Compartilho. Afinal de contas, nós temos uma certa necessidade de ser o primeiro a noticiar algo. Eu não estou dizendo que é de todo ruim, eu estou dizendo que é preciso aprender a lidar com o poder que a tecnologia nos trouxe. Como disse certa autoridade brasileira, em outras palavras, eu não vou usar as palavras que ele usou, mas ele disse que a internet deu voz aos que pensam menos. Ele usou um outro termo. Deu voz aos que pensam menos. Por quê? Porque as pessoas nas redes sociais não pensam. É automático. A curtida é automática. O comentário é automático. As pessoas se acostumaram com respostas curtas, superficiais. O que vale é que você me percebeu. Há uns anos atrás, uma revista de circulação nacional no Brasil publicou de um jovem alemão que estava processando o Facebook. Por quê? Ele pediu um extrato das suas conversas pelo Facebook. E passadas algumas semanas ele recebeu uma caixa com aproximadamente 250 páginas, trazendo não apenas as suas conversas, mas também das pessoas com quem ele tinha contato, inclusive extratos de sua movimentação bancária. Então ele estava acionando a empresa judicialmente por invasão de privacidade. De algum modo a gente pensa que o que a gente diz lá está seguro, e está seguro na caixa de alguém. O controle das informações, os famosos algoritmos determinam o que vai chegar para você, o que não vai chegar, o que é interessante e o que não é interessante. Isso é tão sério que os governos ditatoriais proíbem o uso das redes sociais em seus países, porque entendem que as manifestações contra estes governos irrompem a partir do contato por via arregimentada por via das redes sociais.
O famoso jornalista brasileiro Alexandre Garcia escreveu um artigo que eu li numa revista de bordo. No artigo ele diz que a tecnologia veio para aproximar as pessoas, e de fato ela aproximou as pessoas de longe e distanciou-as de perto. Quando eu li isso, eu estava no aeroporto, obviamente, eu li numa revista de bordo, e resolvi observar, e na minha frente tinha uma mesa com 4 pessoas. Teoricamente elas estavam juntas, mas um estava no notebook, um outro estava no iPad, e 2 estavam no celular. Ou seja, elas estavam na mesma mesa, mas não estavam juntas. O que está acontecendo? Há pessoas dentro da mesma casa se comunicando por WhatsApp. Às vezes deitado na mesma cama, mandando mensagem pelo WhatsApp. Daqui uns dias a gente vai estar sentado à mesa para o almoço e vai escrever para o outro: passa o arroz. Aí o outro responde: branco ou integral? Eu lembrei agora da história do menino, do Joãozinho. Joãozinho não sabia como dizer para a mãe dele que ele havia tirado um bocado de nota vermelha. E ele chegou em casa e falou assim: mamãe, de que cor é o amor? A mãe disse: o amor é vermelho. Ele olhou para a mãe e disse: então tome o meu boletim cheio de amor. Estamos vivendo uma geração que já não se comunica, apesar do poder de comunicação, que já não conversam, apesar de todos os recursos para mantermos o contato. Nas décadas de 40, 50 e 60 do século passado, surgiram os primeiros carros, os primeiros veículos em alguns países, e dizem que naquela época aconteceu muito acidente, muito atropelamento, muitas mortes. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a pararem na calçada para olharem de um lado para o outro antes de atravessar a rua. Incrível, eu não sabia. Os primeiros veículos vieram sem freio. O freio foi inventado depois. Então não dava tempo, não tinha freio. Muita gente morreu porque não estava acostumado a olhar a rua para atravessar, e quem estava dirigindo o carro não tinha o recurso do freio. O que está acontecendo com relação à internet e às redes sociais? Nós somos a primeira geração da internet. Nós somos a primeira geração das redes sociais. Resultado, estamos sem freio. Estamos atropelando valores, atropelando pessoas, atropelando princípios, atropelando até a nós mesmos, porque nós não nos preservamos. Se queremos alfinetar alguém, fazemos pelas redes sociais. Se queremos dar uma resposta para alguém, damos nas redes sociais. Se queremos humilhar alguém ou bajular, fazemos isto pelas redes sociais. É como uma terra sem dono e um território sem lei. Tudo vale. Provérbios capítulo 25, versículo 28, Salomão diz que como uma cidade desprotegida, assim é o homem que não consegue dominar o seu espírito. Em algumas versões diz assim: como uma cidade sem muro e desprotegida é o homem que não tem limites. Estamos igual àquela criança que descobriu que tem doce no armário.
E a mãe disse: ó, você já comeu o doce de hoje. Quando a mãe vacila, ele vai lá e, no desespero para comer enquanto a mãe não chega, come o doce inteiro e se lambuza por completo. Ninguém nos ensinou a não nos lambuzarmos nas redes sociais. Teve uma época que morou um camarada na nossa casa, eu era menino, e o açúcar começou a acabar muito rápido. E como eu gostava de açúcar com farinha, não conta para ninguém, tá? Eu gostava de açúcar com farinha, então a minha mãe começou a me acusar que eu estava comendo o açúcar todo. E era uma batalha, mas não era eu. E um dia eu com meu irmão combinamos. Eu falei com ele: tem que descobrir quem está comendo açúcar, não só eu. E todo mundo foi dormir, e a gente ficou escondido atrás do sofá para ver quem é que ia comer o bendito açúcar. Aí o cara que morava lá em casa, não vou dizer o nome dele por causa da rede social, a gente viu quando ele passou. Ele pegava a lata de açúcar, empurrava o armário com um copo de água, ia para detrás do armário, puxava o armário e ficava atrás do armário. Ele jogava água no açúcar e comia o açúcar molhado. Quando a gente flagrou, a gente disparou na gritaria: aqui, mãe, quem é que está comendo açúcar? O pastor Zé Luiz lembra dele. Estamos assim, comendo açúcar com água porque é encantador. Não aprendemos a importância, o valor, a grandeza da discrição, da reserva. É tão incrível, gente, que o camarada come e tem que postar a foto do prato que ele comeu. Vai viajar, precisa postar o cartão de embarque para dizer: estou indo ali em Nova York. Homem vai para Nova York em paz. Tem gente que vai para a praia, aí chega lá na praia, senta naquelas cadeiras, que eu não sei o nome daquele negócio lá, e estende a perna e faz a foto da unha, para mostrar a unha pintada. Fui fazer uma foto um dia desse com o pessoal, e na hora que eu posei para a foto, alguém falou: R$100 para sorrir, pastor. Eu disse: faz graça que eu rio de graça. Porque as pessoas estão acostumadas a fazer assim, ó. Gente, não tem quem me convença que isso é um sorriso. Dia desse no aeroporto eu vi um famoso, um artista aí da música baiana, famosão. Ele estava com a cara feia, ele estava com um óculos que cobria assim metade da testa e metade da maçã do rosto. Ele não queria ser visto, com um boné puxado para baixo. Mas fã, irmão, fã é uma luta, fã tem revelação. O fã reconheceu. E o fã não entende que tem dia o cara está mal-humorado, está de enxaqueca, está com dor de dente, está indo cumprir a agenda, mas está com raiva, não quer ir. Então o fã chegou e pediu uma foto. Ele fez assim, tirou o boné, aí o fã foi fazer a selfie, e aí ele fez assim. Gente, isso não é sorriso. Me diz que é. Se for, eu vou fazer foto sorrindo todo dia. Um dia desse eu postei uma foto, duas, na mesma postagem. Numa eu estava chorando, estou com a cara assim de que o mundo está desabando. E na outra eu estava assim. Essa eu fiz na hora para fazer a postagem. E eu coloquei assim: em qual eu estou alegre e em qual eu estou triste.
E a maioria das pessoas entendeu que eu estava triste na foto que eu estava chorando. E eu disse para eles, interessante, da postagem seguinte: na foto que eu estou chorando de júbilo, de alegria. Eu estava vibrando por algo que Deus estava fazendo aqui no culto. Na foto que eu apareci sorrindo, eu estava numa tristeza tão violenta, que aquele filme A Morte Cai Bem em Mim traduziria muito bem o estado que eu estava. Mas as pessoas das redes sociais confundem a vitrine. Nem sempre quem está rindo está feliz, nem sempre quem está chorando está triste. A coisa é tão complicada, chegou num nível que se o camarada se apaixonar, tem que contar na rede social. E se não fizer declaração de amor no Instagram, no YouTube, onde é mais? Se não fizer declaração de amor na internet, é porque não me ama, é porque está em dúvida. Gente, olha para mim, eu já vi gente fazer declaração de amor na internet e no outro dia matar o outro. A pessoa a quem ela fez a declaração mandou para o céu. Não confunda. Você já viu manequim de vitrine mal vestido? Toda a roupa da vitrine veste bem. Aí quando você veste, você diz, mas por que em mim fica feia? Aí você começa a se sentir um destruído. Acontece que o bendito manequim da vitrine, para vestir, arranca o braço, arranca a perna, tira a cabeça, e você não. Então provoca seu vizinho, fala com ele assim: você não é manequim de vitrine. Para com essa agonia na tua alma, para com essa agonia no teu coração. O que eu quero que o irmão entenda, presta atenção, essa exposição das redes sociais a polícia já alertou sobre isso, está possibilitando sequestros, atos de violência. Por quê? Porque as pessoas, quando saem de casa, dizem para onde vão, tem que mostrar a roupa que vai. Os filhos postam para onde vão, o aniversário, a boate, a igreja, posta tudo, a placa do carro. Essa semana eu vi uma postagem de um santo que não se contentou em dizer para onde estava indo, ainda postou com a placa do bendito do carro. Não há reserva. Os pais matriculam os filhos na escola e posta, já foi alertado isso: não tire foto do seu filho com a farda da escola. Se preserve. A mulher santa de Deus fica grávida, quer dizer, ninguém fica grávida, né? Engravidou e tem que postar a barriga de fora na rede social, só de os rambis da fé, os musculosos, tem que postar foto sem camisa, que é para mostrar o bíceps. Não se reserva, não há autopreservação, não há autopreservação. Então a minha fala para o seu coração esta noite, eu não vou demorar, tire a sua vida da vitrine, para de fazer promoção de você. Você não é produto, muito menos produto em promoção. Tem alguém aí?
Deixa eu te falar 3 coisitas sobre isso, além do que eu já falei. E a primeira que eu quero falar é que a descrição gera profundidade. A descrição gera profundidade. É interessante, chegamos num nível que a arte do conhecimento, da conquista, o namoro, a palavra namorar, etimologicamente é conhecer, não precisa mais. As pessoas chegam e perguntam assim: qual é o seu perfil? É só ir lá no perfil, irmão, que tem em 4D com raio-x, tem PET scan da alma da pessoa, porque não há mais conhecimento do outro pela convivência, pela construção do relacionamento. É preciso entender que o que sustenta uma árvore não é a copa, é a raiz. O que mantém uma árvore firme não é a parte que você vê, é a parte que você não vê. O que mantém um prédio, um edifício de pé, não é a fachada, é o alicerce. E o alicerce você não vê. Para de colocar a tua ficha na rede social. Começou a gostar de alguém, já tem que colocar na rede. É preciso entender que o que te sustenta é a tua reserva, que faz parte do teu processo de crescimento. Por que eu li esse texto? Porque os irmãos de Jesus estão dizendo a ele assim: você não é o Messias? Se apresenta, te torna público. E Jesus está mostrando para eles que o propósito que ele veio realizar não buscava a vitrine. A sua maior obra não foi vista, não foi publicada. Estava lendo, para cada 1 metro do iceberg acima da água, existem 4 metros submersos. O que dá força a um iceberg não é a ponta que aparece acima das águas, é o que está submerso. Não adianta ter copa e não ter raiz. O carvalho é conhecido como a árvore que mais resiste aos invernos rigorosos. E a razão para isso é que para cada centímetro de carvalho que você vê, existem 6 centímetros no subsolo. Por isso o vento vem, sopra, a geada chega, as árvores morrem, terra desfolham. O carvalho suporta ventos tão violentos que o seu caule lasca, quebra, mas ele não cai. Inclusive, a técnica para contar quantos anos tem um carvalho são as cicatrizes do caule. Cada cicatriz revela quantos invernos aquele carvalho já passou, e ele só suporta o inverno por causa da profundidade da raiz. É incrível que nós somos a geração com o maior poder de comunicação da história, mas somos uma geração rasa, superficial, sem profundidade. A moça linda vê um rapaz e diz: eita Deus, aquele é meu preparado. Oh Jesus, que homem lindo, mestre. Deus, bem que Deus falou.
Aleluia! Aí quando ela se aproxima, vai conversar com o santo, não tem nada na caixa. Só tem isopor, plástico bolha. O camarada vê a moça e diz assim: Jesus de Nazaré, o anjo encarnou. Desenhada para mim, Jesus. Aí se aproxima para conversar. Sai nada. Não tem conteúdo. Porque nós somos uma geração sem profundidade. Uma geração rasa. A gente não consegue sentar e conversar, porque não tem assunto. E quando fala, não fala coisa com coisa. Justamente pela ausência da raiz no subsolo. Eu não quero ser pastor de crentes que são facilmente manipulados, porque a mentalidade deles é rasa. Preciso que cada um de nós busque aprofundamento, base, firmeza. Discrição gera profundidade. Seja mais sólido. Não seja sopinha miojo. Terminei de pregar um dia desse, moído, irmão. Preguei igual um pregador. Mas só que tem um detalhe: quando você prega, irmão, dá uma fome que só o sangue da aliança eterna. E se você pregar assim com muita avidez, aí vamos jantar. Chega lá umas tigelinhas daquela, parece isopor, aqueles pratinhos descartáveis de isopor. É isopor aquilo? Eu não suporto aquilo, irmão. Não me dê aquele copo, não me dê aquele prato, não me dê aquele canudo. Me dê o prato que você acabou de usar, não está lavado ainda. Aquele pratinho de isopor me dá ginge, que ele me arrepia até o pensamento. Aí quando eu chego lá, tem uns pratinhos de isopor com sopinha miojo, depois do culto. Eu falei: tá, Jeová, pode testar a minha fé. Eu passo no processo sem murmurar, eu prometo. Tem gente que é sopinha miojo, irmão. Busque profundidade. Para de falar bobeira na internet. Para de ficar curtindo tudo, compartilhando tudo. Se preserve. Segunda coisa que eu quero te falar: Deus não deixou Adão nu, porque não queria expô-lo. Se só estava Adão e Eva no Éden, qual era o problema de Adão e Eva perceber que estavam nus? E o Senhor fez para eles vestes. Porque Deus não sente necessidade dessa exposição, porque Ele prima pela discrição. Provérbio de Salomão diz que é o prazer do homem expor o negócio, mas o prazer de Deus é retê-lo. É preciso que nós entendamos, e eu acho isso lindo: Deus não passa a tua ficha para ninguém. Provoca aí seu vizinho para ele: Deus nunca te expõe. Deus nunca te expõe. Jesus estava no Getsêmani, no Jardim das Oliveiras, aliás, quando vieram prendê-lo. E quando os soldados chegaram, João 18, versículo 8, e disseram: onde está Jesus, o Nazareno? Jesus toma a frente dos apóstolos e diz: é a mim que buscais. Quando ele diz é a mim que buscais, ele está preservando os apóstolos para que eles não fossem expostos aos soldados violentos de Roma.
nós não nos reservamos, não nos preservamos, não nos protegemos. Tem gente que expõe a família, vai para a internet, briga de casal na internet, vai revelar a crise conjugal na rede social. É muita mente vazia. A Bíblia Sagrada nos orienta, nos ensina que quando Adão e Eva percebem que estão nus e se cobrem de folhagens, o Senhor vai lá e coloca uma roupa que não murcha. Preserva, reserva. Provoque seu vizinho bem de leve e diz para ele assim: se reserve. Pastor, para que serve essa pregação? Para você se reservar. Deus não trabalha com exposição. Mais uma informação, deixa eu te falar isso. Deus planejou o nascimento do seu filho com total discrição. Já percebeu isso? Como Deus foi discreto com o nascimento de Jesus. Basta ler as profecias messiânicas. Da semente da mulher suscitarei o varão que esmagará a cabeça da serpente. Que semente? Que mulher? Quando? De que maneira? O cordeiro pascual, ou pascal, em Êxodo capítulo de número 12, o Senhor diz: vai lá, mata um cordeiro por família, aplica o sangue no umbral da porta. Nós sabemos que o cordeiro representa Cristo, mas Deus não disse. Ele traz o simbolismo, a tipologia, sem expor o projeto. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Que virgem? Onde? Como é o nome dela? Quem é o menino? Olha que coisa, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta diz: um menino nos nasceu. O profeta conjuga o verbo no pretérito, como se já tivesse acontecido. Ainda vai acontecer daqui a 700 anos, e o profeta está dizendo que já nasceu. Aí as pessoas vão procurar, não encontram, não acreditam no profeta, mas Deus disse, e ele cumpriu o que disse. Perguntaram para Jesus: tu és o Filho de Deus? Presta atenção, Jesus nunca abriu a boca para dizer eu sou o Filho de Deus. Nunca. Satanás fez assim: se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Você vai ser besta, que nem só de pão vive o homem. Então pula daqui para baixo, que os anjos vão te sustentar. Larga a mão de ser idiota. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou te dar todos os reinos do mundo, se você prostrado e me adorares. Está me oferecendo o que já é meu? Que sem lógica. Jesus não disse. Herodes chega para ele e diz: tu és o Filho de Deus? Jesus diz: tu dizes. Tipo assim, você que está falando. Pilatos diz: tu és o rei dos judeus? Jesus disse: você que está falando. Quando alguém pronuncia de maneira direta, ele é o Filho de Deus, não foi Jesus, não foi nenhum dos apóstolos. É quando ele está na cruz que ele dá o brado de: em tuas mãos entrego o meu espírito. A terra tremeu, o sol escureceu, ninguém entendeu nada. O centurião diz: este homem na verdade é o Cristo, este homem é o Filho de Deus.
Então, minha palavra para a sua alma é: não se venda por uma curtida. Faça da sua rede social algo útil, sério. Não uma banquinha de fim de feira. Tem alguém aí? Vou concluir. Vou falar mais uma coisinha. A vida de intimidade com Deus requer discrição. Quem ora não precisa sair dizendo por aí que ora. Quem tem intimidade com Deus não sai por aí dizendo: eu tenho intimidade com Deus, tá? Me respeite porque eu sou íntimo de Deus. Deus fala todas as coisas comigo. Não. Quem se relaciona com Deus aprende que intimidade é a relação entre o indivíduo e o Senhor. Ele prima pela discrição. Daniel capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz: quando o rei emite o decreto proibindo que se faça pedidos a qualquer Deus, senão ao rei, o texto diz que Daniel entrou no seu quarto. Entrou onde? Entrou onde? Eu vou perguntar só mais uma vez: entrou onde? Quem era Daniel? Um dos maiores profetas do Antigo Testamento, gente. No império de Babilônia, Daniel é um dos homens mais poderosos do império. Presta atenção, é só ler o texto. O império de Babilônia, depois o império Medo-Persa, que Daniel migrou de um império para o outro, tem 180 províncias. 180 países fazem parte do império Medo-Persa. O rei nomeou 120 conselheiros para coordenar o império, e Daniel era um dos 120. Sobre os 120, o rei nomeou 5, e Daniel era um dos 5. E a Bíblia diz que o rei já estava planejando nomear Daniel sobre todos os conselheiros do império. Então, quando o rei fez um decreto dizendo: ninguém vai pedir nada a nenhum Deus senão a mim, Daniel, com todo o poder que tinha e com toda a espiritualidade que vivia, poderia ter dito: eu não temerei mal algum, e ir orar na praça. Poderia ou não poderia? Quero ver quem vai me tocar. Ele não foi orar na praça, ele foi orar no seu quarto, com as janelas abertas para Jerusalém. Ele soube ser discreto. Jesus diz assim: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Seja íntimo de Deus, seja íntimo do Senhor, mas seja discreto, deixa que Deus se apresente. Você não precisa chegar dizendo: eu sou íntimo. Pode ficar tranquilo que quando nós somos íntimos de Deus, quando a gente chega, as pessoas percebem. Por quê? Porque Deus marca a nossa chegada com a sua presença. Quando você entra, alguém diz: essa pessoa entrou aqui, tem algo diferente nele, comunica algum sentimento de comunhão. Que coisa maravilhosa. Então Deus prima pela discrição, e o relacionamento com Deus é um relacionamento discreto. Eu vejo gente na internet, tem de tudo, tem de tudo. E esses dias começou a chegar para mim assim uns vídeos. Eu não vou falar não, deixa quieto. Mas é uma tentativa desesperada de mostrar poder, espiritualidade, intimidade, autoridade. Para que isso?
Êxodo 33 diz que Moisés pegou a tenda da revelação e armou-a para si, fora do arraial, não foi no meio do povo. E diz assim: e todo aquele que queria buscar a face do Senhor saía do arraial e ia na tenda da congregação. Entenda que eu disse aqui essa semana, eu acho que domingo, tem coisas que Deus quer dizer a você que Ele não vai usar ninguém. É tão íntima que não vai passar por ninguém. É entre você e Deus. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Ele, ter um tempo da nossa relação com Ele. Em nome de Jesus, eu vou dizer como o apóstolo Paulo: rogo-vos pela compaixão de Deus, para de se expor, se reserve, se preserve. E se você usa redes sociais, use para o que for útil, para aquilo que vai edificar alguém, construir a vida de alguém, oferecer alguma coisa que some na vida de alguém. A pessoa veio aí de algum lugar e me pediu: pastor, vê se o senhor consegue arrumar um emprego para mim, me ajude. Peguei o currículo, encaminhei para uma empresa, disse: presta atenção aí, vê se é possível. Aí o representante da empresa disse assim: pastor, é indicado seu? Eu disse: é um apresentado meu, mas pode cumprir o protocolo, porque esse negócio de ser indicado meu, eu já tive que ir lá explicar muita coisa, isso é chato. Daí a pouco o consultor da empresa me ligou e disse: pastor, o senhor já olhou a rede social dessa pessoa que o senhor apresentou para nós? Eu disse: não olhei não. Dá uma olhadinha aí, vou lhe mandar o link. Não dá para contratar, pastor. O camarada aparece em inverso e reverso na rede social. Tem de tudo lá. A nossa empresa tem uma política de reserva, tem um protocolo específico. Eu disse: não, tranquilão, estou tentando ajudar. Vou dizer para a pessoa, e falei com a pessoa: irmão, você não vai conseguir. Olha para tuas fotos, irmão, você se expõe da forma mais absurda possível. Tinha até foto nu, desfocada, porque se não colocar desfocada, derruba a rede social. Saia da vitrine. Você não é produto. Diz para o seu vizinho: você não é produto. E diz para o seu vizinho: e você, fala com ele, e você tem dono. Diz para ele: o teu dono é ciumento. Diz para essa pessoa: o Espírito Santo tem ciúme de você. Fica de pé, por favor. O Espírito Santo tem ciúme de você. Quero orar contigo agora, e eu quero pedir ao Senhor, junto com você, que o Senhor te blinde, que o Senhor blinde a tua casa, que o Senhor blinde a tua família, que o Senhor te cerque. Zacarias capítulo 2, o Senhor diz assim: eu serei para o meu povo como uma muralha de fogo, e o inimigo não lhe alcançará. Eu estava essa semana com um pastor que foi missionário numa região muito perigosa. Nesse país onde ele foi missionário, pastores e padres
e políticos diversos são sequestrados, mortos, paga-se resgate para financiar o tráfico, a guerra e outras situações sombrias. E ele disse que um dia Deus falou com ele: já vieram te buscar algumas vezes e eu te fiz invisível. Ele disse que não entendeu. Aí um dia na igreja aceitou a Jesus um camarada que prestava serviço para uma daquelas organizações e que era um matador profissional. E aí depois que o cara aceitou Jesus, ele chegou assim e disse: pastor, a organização X não entende como nunca conseguiu lhe pegar, porque ela já mandou gente aqui algumas vezes para lhe sequestrar e não vê o senhor chegar, nem vê o senhor sair. Deus o estava tornando invisível. A minha oração por você, pela sua casa, pelos seus filhos, é que Deus nos torne invisíveis ao olhar maligno, ao olhar violento, ao olhar invejoso. Que o Senhor nos blinde, nos cerque, nos ampare, nos proteja, nos guarde debaixo do sangue de Jesus. Estenda a sua mão em direção à pessoa do seu lado, ora por ele e diz ao Senhor: Pai, eu clamo proteção na vida do meu irmão, eu clamo proteção na vida da minha irmã. Eu clamo, Senhor, que o teu filho seja feito invisível ao olhar maligno, ao olhar invejoso, ao olhar calunioso. Que o ciúme do Senhor se manifeste sobre nós também, nos amparando, nos protegendo daqueles cujo coração maquina o mal. Cerca o teu servo e a tua serva, cerca o teu filho e a tua filha. Nos dá sabedoria, Senhor, no uso dos recursos tecnológicos que dispomos. Que a nossa inteligência faça com que cada recurso seja utilizado para o bem, para o crescimento, para o engrandecimento do teu nome, para a prosperidade. Ministra na vida deste homem, ministra na vida desta mulher, debaixo do sangue de Jesus, debaixo do poder da tua palavra. Eu quero profetizar na vida dos teus filhos proteção, blindagem espiritual. Que o sangue de Jesus Cristo nos cubra, que o sangue de Jesus Cristo cubra a nossa casa, que o sangue de Jesus Cristo cubra a nossa descendência e os nossos negócios, em nome de Jesus. Só quem recebe, diga amém, diga glória, aplauda, louve.